Bom dia, amigos. A Junta Comercial do Paraná, no sentido de auxiliar cada vez mais a simplificação do registro empresarial no nosso estado, está disponibilizando a Academia Empresa Fácil, que visa fornecer maiores subsídios aos nossos profissionais da própria Junta Comercial e também a você, contabilista, e a você, advogado, que são os nossos parceiros do dia a dia. Queremos estar sempre ao seu lado para facilitar o trabalho de registro das empresas, abertura, alteração e baixa, e com isso favorecer a vida do empreendedor, tão essencial para o desenvolvimento do nosso estado. Esse programa, que conta com a parceria do SEBRAE e das entidades do setor contábil e empresarial, foi coordenado pelo nosso vice-presidente Valdir Pietrobon, que vai lhes dirigir mais algumas palavras. Bom aproveitamento e contem sempre com a Junta Comercial do Paraná. Bom dia a todos. A Junta Comercial do Paraná, JUSEPAR, apresenta o programa de treinamento permanente denominado Academia Empresa Fácil, fruto de uma parceria da JUSEPAR com o SEBRAE Paraná, SESCAP Paraná, CRC Paraná, FECOPAR, Sicontiba, FACIAP e FEComércio. O programa irá promover cursos online e presenciais gratuitos a respeito dos processos de abertura, alteração e baixa de empresas por meio do sistema Empresa Fácil. Esta capacitação é destinada a profissionais contábeis, relatores de processos, empresários, servidores públicos e advogados e tem como objetivo agilizar os processos que envolvem o registro empresarial, fomentando a economia no Estado. As inscrições para assistir aos vídeos podem ser feitas até um dia antes da transmissão no site do SESCAP Paraná e SEBRAE Paraná. E após a transmissão online e ao vivo, o material também estará disponibilizado nos sites e redes sociais das entidades no formato de gravação. A aula de hoje tem como tema Sociedade Empresarial Limitada, mas diversos outros assuntos serão abordados ao longo do curso. No total, serão 7 vídeos com duração de aproximadamente 1 hora cada, que serão lançados semanalmente entre os meses de agosto e setembro pelas entidades parceiras. A JUSEPAR realizará palestras presenciais sobre os assuntos das videoaulas em diferentes regiões do estado. O calendário já está disponível na internet. O nosso maior objetivo é atender quem mais precisa dos serviços da Junta Comercial, os contadores e empresários do Paraná. Sejam todos bem-vindos e tenham um ótimo curso. Muito obrigado. Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa primeira das videoaulas, iniciativa da Junta Comercial com as suas entidades parceiras. Eu sou Marcos Pereira, procurador regional da Junta. Estou aqui acompanhado do meu colega Mauro Moreschi, que é o vogal representante do Conselho Regional de Contabilidade, Dolores Locatelli, vogal que representa a FEComércio, e Gilson Strecher, o vogal representante da FACIAP no Colégio de Vogais. A nossa primeira aula, primeira abordagem, vai tratar especificamente de sociedades limitadas, e mais especificamente ainda no processo de constituição ou abertura, e será feito de modo muito informal, tipo de bate-papo, em que nós vamos acompanhar com você o conteúdo dos slides que estaremos passando, com alguns comentários e dicas importantes a cada conteúdo que for sucedendo. E dito isso, vamos direto ao trabalho, com a mão na massa. Então passo aqui de imediato para o Mauro Moreschi para iniciar essa conversa. Mauro. Vamos dar início então, com relação à sociedade limitada, nós vamos dividi-la em 3 etapas. Primeira etapa, constituição, que essa vai ser discutida no dia de hoje. A segunda etapa, alteração contratual, e a terceira etapa, de extrato social. Com relação à documentação exigida para que se leve junto na junta comercial, a documentação, primeiramente, o requerimento devidamente assinado pelo sócio, titular ou administrador, poderá ser por procurador também, contrato social, propriamente dito, assinado pelos sócios, a procuração, esta quando for representado por terceiros, a parte de procuração, o Dr. Marcos vai detalhar bem específico como é que vai ser
a necessidade das procurações, que tem que ser com poderes específicos, receber citações e demais. Cópia autenticada dos documentos de identificação dos sócios administradores, aqueles mesmos utilizados no preâmbulo do contrato. Aprovação prévia do órgão governamental, quando for o caso. Porém, há casos em que não há necessidade da autorização prévia. Isso é um dado importante, Mauro. Há muitas dúvidas de determinadas atividades empresariais que demandam uma autorização prévia do órgão governamental, mas há casos em que essa autorização não é prévia, que não é o nosso caso aqui. Os casos específicos em que a autorização tem que ser prévia, ou seja, o cidadão tem que obter a autorização antes da constituição da empresa, são aqueles específicos enumerados na Instrução Normativa 14 do DREI, que nós veremos mais adiante. Ok. Então, sequência, ficha cadastro nacional, que é FCN, modelo físico pelo modo integrador ou virtual pelo sistema fácil. Quando houver participação societária de sociedade estrangeira, deverá ser anexado nos documentos a prova de existência legal da empresa, inteiro teor do contrato ou do estatuto, a procuração estabelecendo representante no Brasil com poderes para receber citação, emitir CNPJ no Bacen. Isso é um detalhe muito importante, que o CNPJ da sociedade estrangeira tem que ser emitido no Bacen, conforme a instrução normativa 1470/2014 da Receita Federal do Brasil. Quando for pessoa residente e domiciliada no exterior, deverá ser trazido nos documentos a procuração, estabelecendo representante no país, com poderes para receber citação também, a tradução da procuração por tradutor matriculado em qualquer junta comercial, caso passada em idioma estrangeiro, o estrangeiro domiciliado no exterior e de passagem pelo Brasil poderá afirmar a procuração por instrumento particular ou público. Note, os senhores, que também a pessoa física, a partir de fevereiro de 2015, conforme a instrução normativa da Receita Federal do Brasil, número 1548, é necessário a emissão do CPF, que esta é retirada, é emitida na Secretaria da Receita Federal. Veja, Mauro, essa é uma novidade. Vocês notaram que a documentação e os detalhes são mais ou menos os mesmos para a pessoa física ou jurídica. Analogamente ao que precisava a pessoa jurídica obter, que é um CNPJ, agora, desde há muito pouco tempo, a Receita exige que para o sócio estrangeiro e pessoa física é preciso um CPF também. Mais adiante nós vamos ver todos esses detalhes de procuração, mas eu lembro a todos que é uma questão muito comum na junta. Vamos tentar sempre colocar a procuração com poderes específicos, aquele detalhe de poder para receber citação, porque é óbvio, se o sócio não mora no Brasil, ele precisa ter alguém aqui com poderes específicos, dizer exatamente o que ele vai estar fazendo ou não, e poder receber citação para ações judiciais, etc. Nós vamos ver isso um pouco mais lá na frente. Também, com os documentos, deve ser anexado os comprovantes de pagamento, que são as guias de recolhimento DARF, que é da Receita Federal, e o Cadastro Nacional de Empresa, que é da Receita, que é a nível estadual. Serão aceitas somente as guias geradas pelo sistema Empresa Fácil. Original do documento de consulta de viabilidade deferida em uma via ou pesquisa de nome empresarial, que é a busca prévia emitida pelo sistema Empresa Fácil. Apresentar o DBE, que é o documento básico de entrada, em uma via com assinatura do representante legal. Este caso do DBE, eu só vou fazer um comentário, que os municípios que estão integrados com o sistema fácil, é necessário anexar o DBE junto com os documentos. Porém, nós ainda temos a capital, Curitiba, que não está integrada no sistema, então o DBE é levado junto na Receita Federal, na Prefeitura, quando da emissão do alvará e demais documentos. Tudo bem. Nós passamos aqui um pouco mais rapidamente pelos documentos elencados. Nós estamos, nessa apresentação, seguindo mais ou menos a forma exposta
no manual das limitadas, que é um anexo da Instrução Normativa do DREI número 10, como todos sabem. A partir de agora nós vamos seguir passo a passo as orientações e procedimentos. E vamos começar com esse caso das procurações, que às vezes é capaz de gerar muitas dúvidas. O primeiro item que consta e que é necessária atenção é que, nos casos da procuração ser lavrada por um instrumento particular, é necessário o reconhecimento de firma do sócio. Isso é uma determinação legal, não é uma exigência local, mas decorre do artigo 654 do Código Civil e as juntas têm sua normativa interna também. E, voltando ao que eu mencionei agora há pouco, Mário, quando a procuração nomeia um representante no Brasil de uma pessoa física, residente ou domiciliada no exterior, ou mesmo uma pessoa jurídica estrangeira, existem certos detalhes ao que precisamos atentar, né? A procuração que designa um representante, pessoa física ou jurídica estrangeira, deverá atribuir poderes específicos, como, por exemplo, constituição, alterações, inclusive com entrada e saída de sócios, alterações com venda, compra, doação de cotas, criação de filiais e de extratos sociais. Evitar utilizar na procuração aqueles termos que são poderes amplos, gerais e restritos. Isso é uma questão de segurança. Nós temos visto na junta comercial casos em que, com poderes amplos e restritos, não se sabe exatamente o que o outorgante quis dizer com aquilo, que poderes ele está dando. É uma questão de segurança. Quando você nomeia alguém seu representante, você tem que delimitar o que ele pode fazer em seu nome. Ainda nesses casos de procuração para pessoas físicas ou jurídicas no exterior, os poderes têm que indicar, então, justamente para quais atos que o outorgante pretende autorizar o representante. Inclusive, poderes especiais para receber citações iniciais em ações judiciais, ou seja, para que o representante aqui no Brasil seja o destinatário daquelas citações que têm a ver com a sociedade. As procurações podem ser feitas no exterior, não precisam necessariamente ser feitas aqui. Mas, nesse caso, elas têm uma norma também. Elas precisam, se forem feitas no idioma do país, elas têm que ser naturalmente traduzidas por um tradutor juramentado, cuja matrícula ele pode obter na Junta Comercial do Paraná ou em qualquer junta, e tem que haver um visto do consulado brasileiro naquele local. Mais ainda, quando os documentos são oriundos do exterior, sejam contratos, procurações, etc., eles devem ser apresentados com assinaturas reconhecidas, a firma reconhecida, em cartório ou por notário, claro, exceto se isso já tiver sido reconhecido pelo consulado brasileiro. Existe uma exceção bem pontual, o slide mostra isso, que são os documentos lavrados por notário francês, que dispensam o visto do consulado brasileiro. Isso é um decreto 91207 de 85, de aproximação dos dois países. Bom, além dessas formalidades, é claro que os documentos devem ser traduzidos para o português por tradutor juramentado, ou seja, aqueles que têm matrícula em qualquer junta comercial. A matrícula em junta comercial, apesar do tradutor ser restrito à circunscrição da junta, ele tem fé pública em todo o território nacional. Bom, nós vamos continuar aqui com a Dolores, com os elementos do contrato social. Bem, agora vamos discorrer sobre os elementos do contrato social e alguns e seus detalhes que são importantes. Primeiramente, o contrato social não poderá conter emendas, rasuras e entrelinhas. Nos instrumentos particulares, não deverá ser utilizado o verso das folhas, cujo texto será gravado sempre na cor preta e não deverá ser utilizado papel reciclado. Isso porque, como todos já sabem, os processos são digitalizados e prejudica, então, a fiel a leitura do documento. Né? O cabeçalho, que deverá constar o nome empresarial previamente aprovado, a indicação que é o contrato social de constituição, ou então, se alteração, a sequência numérica, o CNPJ e o NIRE, caso já o possua. No preâmbulo do contrato social, deverá constar a qualificação dos sócios e seus representantes, sócio, pessoa física, brasileiro ou estrangeiro, residente
e domiciliado no país ou no exterior. Sócio, pessoa jurídica com sede no país. Sócio, pessoa jurídica com sede no exterior. O tipo jurídico da sociedade limitada. Ainda, o corpo do contrato deverá contemplar obrigatoriamente o seguinte: nome empresarial, que poderá ser firma social ou denominação social, que nós veremos mais adiante o que é um e o que é outro. O capital da sociedade, expresso em moeda corrente. A cota de cada sócio. A forma e o prazo de sua integralização, quando não integralizado no momento. O endereço completo da sede, tipo, nome do logradouro, número, complemento, bairro, distrito, município, unidade federativa e o CEP, bem como, se houver, o endereço das filiais. Deverá contar também a declaração correta do objeto social, a descrição, melhor dizendo. Ainda sobre esse objeto social, né, é bom lembrar os usuários da Junta que o objeto social da sociedade, ele é diferente do CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica. Então, a gente recebe muitos processos da Junta Comercial de que a pessoa passa a descrever no objeto social exatamente o que está escrito nos CNAEs de atividade econômica. E os CNAEs de atividade econômica trazem termos genéricos, como outros não especificados anteriormente, ou similares, e esses termos eles não são permitidos para a descrição do objeto social. A descrição, nós vamos ver mais à frente, né, Dolores, como deve ser feita a descrição exata do objeto social. Então é bem importante nós lembrarmos que não se pode confundir com o CNAE. Né? Tá bem. Prazo de duração da sociedade, data de encerramento do exercício social, quando não coincidente com o ano civil. As pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, seus poderes e atribuições, acrescer a cláusula de desimpedimento das mesmas. A qualificação do administrador não sócio quando designado no contrato. A participação de cada sócio nos lucros e nas perdas e foro ou cláusula arbitral para serem dirimidas as dúvidas inerentes ao contrato. Dolores, queria fazer um comentário nesse ponto. Esses itens que você está passando são aquelas cláusulas obrigatórias do contrato social. Isso deriva de lei, mas o que nós temos que ter em mente é o seguinte: não é simplesmente porque deriva de lei e nem não é mera formalidade. A gente tem que ter na cabeça que o contrato social bem elaborado, desde o início, ele vai deixar claro o que é que a sociedade está deliberando, está combinando para funcionar. Daí a necessidade dessa clareza em todos esses itens. E nesse ponto específico do foro e cláusula arbitral, eu gostaria só de fazer um comentário, mais adiante a gente volta nesses temas, mas a gente vê casos na junta comercial em que há uma certa confusão entre foro e cláusula arbitral, porque ele coloca ao mesmo tempo em que a empresa tem sede e domicílio em determinado lugar, há o foro de eleição desse mesmo lugar para dirimir dúvidas, e ainda assim eles colocam a cláusula arbitral. A cláusula arbitral substitui um foro de eleição. Pode ser eleito como foro para dirimir quaisquer dúvidas do contrato social dos sócios, não somente o foro judicial da comarca, da única sede da empresa, como também pode ser escolhido para dirimir isso uma sede arbitral, que hoje existe em várias instituições aí. Então é importante também que é preciso deixar bem claro como que os sócios escolheram essa cláusula. Então, continuando, sendo os administradores nomeados no contrato, é obrigatória a indicação dos seus poderes e atribuições. Caso não haja nomeação dos administradores, deverá constar no contrato que o serão em ato separado. Se não houver a designação de administrador, competirá separadamente a todos os sócios a administração da sociedade e a responsabilidade decorrente, de acordo com o artigo 1013 do Código Civil. As cláusulas facultativas do contrato. Nós temos como facultativas
as regras de reuniões dos sócios, de acordo com o artigo 1072 do Código Civil, a previsão de regência supletiva da sociedade pelas normas da sociedade anônima, de acordo com o parágrafo único, artigo 1053 do Código Civil, a exclusão de sócio por justa causa, que determina o artigo 1085 do Código Civil. Se o Gilson queria dar uma contribuição. Sobre esse detalhe em especial, quando não se coloca essa cláusula que é facultativa, né, de exclusão de sócio por justa causa, fica claro então que esse sócio só poderá ser excluído da sociedade por meios judiciais. Então só é possível tirar um sócio por justa causa da sociedade se estiver previsto em contrato esse artigo 1085 do Código Civil, que determina exatamente quais são os passos para a retirada de um sócio em caso de justa causa. Não prevendo isso em cláusula de contrato, automaticamente não se pode fazer uso desse artigo para a exclusão do sócio. Ele vai ter que recorrer judicialmente para a exclusão do sócio. Então, se a ideia é você criar uma proteção da sociedade, você já prever isso no contrato social, embora seja uma cláusula facultativa, né? Gostaria de dizer o seguinte, um ponto importante. Apesar do nome cláusula facultativa, elas não são desnecessárias, elas não são dispensáveis. Elas são facultativas porque elas não são obrigatórias para o contrato social estar formalmente apto para um registro. Mas elas são recomendáveis. É claro, se você faz um contrato social, você tem que discriminar desde logo a forma como serão tomadas as decisões, quem vai administrar, se, nesse caso aí, um sócio minoritário dissonante dos objetivos da empresa, ele pode ser excluído pelos outros sócios sem precisar de ação judicial. Então, são tipos de decisões que o sócio tem que tomar na hora de fazer o seu contrato social. Essas decisões têm que estar muito claras ali. Gostaria de chamar essa atenção porque, apesar de do nome poder sugerir, apesar de não serem cláusulas obrigatórias, o fato de serem facultativas não tira delas a sua importância. Vocês podem ver ali no slide que a Dolores passou, todas as cláusulas têm previsão legal no Código Civil e são replicadas em legislação ordinária também. Então, ainda deverá constar, né, a designação de pessoa não sócia como administrador, de acordo com o artigo 1061 do Código Civil, a instituição do Conselho Fiscal, também previsto no Código Civil, no seu artigo 1066, e outras cláusulas facultativas de acordo com o interesse dos sócios. Aqui eu gostaria só de dar um exemplo, porque é uma coisa tão natural na contabilidade propriamente dita, chegar no final do exercício, ou durante o exercício até mesmo, você fazer distribuição de lucros desproporcional à participação do capital. Então você pode inserir uma cláusula dizendo que, embora o sócio tenha participação de 50 por 50, por exemplo, ele vai ter uma distribuição desproporcional, detalhando quais são os percentuais que vai caber a qualquer um. Muito bem. E temos, finalmente, o fecho do contrato social, que deverá constar a localidade e data do contrato, nome dos sócios e suas respectivas assinaturas. Também, se houver testemunhas, esses também deverão apor sua assinatura e, igualmente, rubricar todas as folhas do instrumento. E, finalmente, o número de vias do contrato, que pode ser qualquer quantidade de vias, mas somente uma será registrada na JUSEPAR e desta serão emitidas as devidas certidões. Mais uma vez, Loures, vou te interromper. Eu acho importante destacar, esse é um bom exemplo do que parece apenas uma formalidade, localidade e data do contrato. Mas ele não está ali por acaso. A data que você coloca no contrato é a data em que a sociedade se formou. Eu costumo sempre brincar e fazer a comparação. Essa é a data que... existe uma diferença da data em que o bebê nasce e a data que você registra em cartório. Da mesma forma, a sociedade nasce na assinatura, mas ela tem sua certidão de nascimento, que é o registro na junta. Isso pode demorar alguns dias, entre um e outro. É importante lembrar que, por lei, se entre a data da assinatura do contrato e o registro na junta passar menos de um mês, todos os efeitos legais vão retroagir à data da assinatura do contrato. Tá? Por que é tão importante você definir? Se passa de um mês, tem aquela exceção legal de que os efeitos
só vão retroagir até a data do registro. É um pequeno detalhe legal que é analisado quando o contrato chega na junta, que às vezes passa despercebido. Por isso que, apesar de parecer mera formalidade, todas essas questões obrigatórias do contrato, inclusive o fecho, é preciso prestar muita atenção para evitar esse tipo de mal-entendido depois na hora do registro. Muito bem, muito obrigada pela contribuição. Agora vamos passar para o Dr. Gilson Strecher. Nós vamos dar continuidade agora falando sobre a capacidade para ser sócio de uma sociedade. Então, qualquer pessoa física ou jurídica pode ser sócio de uma sociedade desde que não haja impedimento legal. Nós vamos ver alguns detalhes agora. Então, pode ser sócio de uma sociedade limitada a pessoa maior de 18 anos, brasileiro ou estrangeiro. É possível também um menor ser sócio de uma sociedade desde que emancipado. Também é possível o menor púbere ser sócio de uma sociedade. O menor púbere, lembrando, é aquele maior de 16 e menor de 18 anos. Esses são assistidos na sociedade por seus pais ou tutores, uma vez que eles são relativamente incapazes para a prática de atos jurídicos. E existe também a figura do menor impúbere, que são aqueles menores de 16 anos. Estes já são representados por seus pais ou tutores, uma vez que eles são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente atos da vida civil. Ou então, a pessoa jurídica nacional ou estrangeira. Apenas fazendo um detalhe, né, quando o sócio ele é menor, há necessidade de o capital social ser integralizado em espécie. Né? Ele não pode ficar a integralizar. E uma outra dúvida que também surge é se esse menor pode dar nome à sociedade. Né? Ele pode sim dar nome à sociedade sem problema nenhum. A única restrição é que quando ele entra na sociedade com o capital social, ele deve ser totalmente integralizado, não pode ser a integralizado. Eu digo mais, quando se fala integralizado, não é só a parte Isso. relativa ao menor, mas sim todo o capital Importante. social integralizado. Exatamente. Todo o capital deve ser integralizado. Ainda dando sequência, nós vamos falar agora sobre os impedimentos para ser sócio. Existem alguns impedimentos para que alguém, seja pessoa física ou jurídica, seja sócio de uma sociedade. Nós vamos transcorrer sobre alguns deles. Então, não pode ser sócio da sociedade limitada a pessoa impedida por norma constitucional ou por lei especial, observando ainda que, por exemplo, o português, né, no gozo dos direitos e obrigações previstos no Estatuto de Igualdade, comprovado mediante portaria do Ministério da Justiça, em empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Também os cônjuges casados em regime de comunhão universal de bens, uma vez que eles já são naturalmente sócios na vida, então eles não podem ser sócios no contrato social. E também aqueles que são casados com o regime de separação obrigatória. Também eles não podem ser sócios entre si. Eles não podem não ser sócios entre si, como também sócios de terceiros. Ambos serem sócios de outra pessoa numa sociedade. Ainda falando sobre a pessoa jurídica brasileira, né? Em empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, exceto, nesse caso, o partido político e sociedade cujo capital pertença exclusivamente e nominalmente a brasileiros, e desde que essa participação se efetue através do capital sem direito a voto e não exceda 30% do capital da sociedade. Veja que são regras que têm que ser muito bem compreendidas, né, porque senão a gente pode trazer alguém para a sociedade que está impedido de ser sócio. Recomenda-se nesse ponto aqui a leitura do quadro ilustrativo, né, existente lá nas páginas 15 e 16 do anexo 2 da Instrução Normativa, né, 10 de 2013, que lá vai trazendo as restrições e impedimentos para arquivamento de atos de empresas em que participem estrangeiros residentes e domiciliados no Brasil, pessoas físicas brasileiras ou estrangeiras residentes e domiciliadas no exterior e pessoas jurídicas com sede no exterior. Então, um exemplo desse tipo de sociedade que pode ter são aquelas empresas que são criadas em faixa de fronteira, que é o que diz a Instrução Normativa, né? Empresas de mineração, empresas de transporte de cargas rodoviárias. Então, existem alguns regramentos para quem está impedido de ser sócio dessas empresas de acordo com essa Instrução Normativa. Lembrando que essas instruções normativas e demais normas e decretos estão todas disponíveis no site da Junta Comercial e das outras entidades também. Sem dúvida, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre o impedimento para ser administrador. Não pode ser administrador de sociedade limitada a pessoa condenada à pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos. Então, automaticamente ela não pode ser administradora de uma sociedade.
Também está impedido por norma constitucional ou por lei especial o estrangeiro naturalizado brasileiro há menos de 10 anos em empresa jornalística e de radiodifusão. Então, nesse caso, o estrangeiro naturalizado há menos de 10 anos não pode ser sócio administrador numa empresa jornalística e de radiodifusão. No caso do estrangeiro ainda, ele não pode ser administrador se ele não tiver o visto de permanência, ser natural de país limítrofe, domiciliado em cidade contígua ao território nacional e que se encontre no Brasil, também em empresa jornalística de qualquer espécie de radiodifusão sonora, de sons e imagens. O estrangeiro não pode ser sócio administrador nesse tipo de empresa. Em pessoa jurídica que seja titular de direito real sobre imóvel rural na faixa de fronteira. No caso do português, no gozo dos direitos e obrigações previstos no Estatuto de Igualdade, comprovado mediante portaria do Ministério da Justiça. A pessoa jurídica também não pode ser administrador. A gente recebe muito processo na junta comercial em que se determina que a pessoa jurídica vai ser administradora. É possível até que os sócios dessa pessoa jurídica sejam sócio administrador, desde que eles sejam nominados como não sócios, uma vez que eles são sócios do sócio e não da sociedade. Aqui também o cônsul no seu distrito, salvo aquele que não seja remunerado. O cônsul honorário. Cônsul honorário. O funcionário público federal, civil ou militar da ativa. E em relação ao funcionário estadual e municipal, deve-se observar as respectivas legislações para ver se eles estão impedidos ou não. A junta comercial não vai entrar no mérito, mas ele pode ter algum problema depois lá no seu vínculo, estadual ou municipal. Dependendo da localidade onde a empresa é sediada, pode haver uma legislação daquele município que impeça os seus funcionários de serem administradores. Então é uma coisa que deve ser atenta. Cada caso tem que observar a lei local. Exatamente. Ainda falando sobre os impedimentos para ser administrador, nós temos ainda, deixa eu só voltar aqui, isso. O chefe do Poder Executivo Federal, Estadual ou Municipal, o magistrado, os membros do Ministério Público, seja federal, estadual ou municipal, o falido, enquanto não for legalmente reabilitado, o leiloeiro, a pessoa absolutamente incapaz, que é o menor de 16 anos, ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiver o necessário discernimento para as práticas dos atos de uma sociedade. Ou aquele que, mesmo por causa transitória, não puder exprimir sua vontade. Por exemplo, alguém que tenha ficado em coma, ou por uma amnésia temporária, então esse não pode exercer a administração da sociedade. A pessoa relativamente incapaz é o maior de 16 anos e menor de 18 anos. Nesse caso, o menor de 18 anos e maior de 16, ele pode assumir a administração da sociedade desde que ele seja emancipado. Mas se não estiver emancipado, ele não vai poder exercer a administração da sociedade. É impedido também o ébrio habitual, o viciado em tóxicos, o que por deficiência mental tenha discernimento reduzido, o excepcional sem desenvolvimento mental completo, e ainda também os índios, que é regulado por lei especial do Estatuto do Índio. Então, nesses casos, esses tipos de pessoas física ou jurídica, eles não podem ser administradores em sociedade. Na maioria daqueles casos mencionados ali, essa questão da capacidade geralmente é declarada por decisão judicial. Se a pessoa é tida como incapaz por um ou outro motivo, principalmente as pessoas físicas, não é simplesmente no subjetivo de quem está fazendo o contrato social, mas ela tem que ser embasada pela legislação. Exatamente. A sociedade constituída apenas por pessoas físicas residentes no exterior, isso é uma nota que nós fazemos, ou por pessoas jurídicas estrangeiras, elas deverão ser dirigidas por um administrador residente no Brasil. Então, aqueles sócios estrangeiros, seja pessoa física ou jurídica, todas estrangeiras, necessariamente deverá ser dirigida por um administrador, nesse caso aqui não sócio, mas tem que ser brasileiro. A qualificação dos sócios. Então, com a qualificação dos sócios, o menor de 18 anos e maior de 16 anos emancipado, deverá constar, por exemplo, quando você for preencher o preâmbulo do contrato, deverá constar a qualificação do sócio emancipado ou o motivo da emancipação, que pode ser por escritura em cartório ou por decisão ou por certidão judicial. O número oficial do documento de identidade e órgão expedidor,
No caso dos documentos, se você usar o RG, você deve anexar o RG entre os documentos que vão ser utilizados, né? E que são os documentos legalmente aceitos. Se for a carteira de motorista e assim sucessivamente. Esse ponto eu gostaria só de fazer um comentário. Gente, é preciso que vocês prestem atenção de sempre levar para conferência o mesmo documento que vocês indicaram. Se vocês indicaram o RG, o documento que tem que ser conferido é o RG. Se foi a carteira de motorista, tem que ser conferido com a carteira de motorista. Nós falamos lá no início da documentação obrigatória, então nós vemos muito casos em que a pessoa faz a qualificação com o RG, mas a conferência que ele faz é com o documento, pode até mencionar o número de RG, mas é outro documento. Então, isso pode gerar uma exigência, pode fazer o processo ficar suspenso por algum tempo. Então, é correto. Vamos prestar atenção nisso, gente. Vamos colocar o documento que você nomeou no preâmbulo, você leva o mesmo documento para fazer a conferência. Isso. Ainda sobre a qualificação do sócio residente no país brasileiro, então deve ser lá no preâmbulo determinado o nome completo, a profissão, o estado civil, o número do documento de identificação, se for a identidade, se for a CNH, o CPF e endereço completo, inclusive o CEP do sócio. Se for um sócio residente no país, mas estrangeiro, então no caso da identidade do estrangeiro, indicar o número do RNE, né, que é o Registro Nacional do Estrangeiro, e o CPF. Ou a qualificação completa de seu representante no Brasil, se não indicar, nesse caso, a unidade da federação. Né? Sócio não residente no país. No caso de sócio não residente no país, será necessária a comprovação das informações contidas em seu documento de identidade. Então, conforme o artigo 3 da Instrução Normativa da Receita Federal 1548/2015, obriga que todo estrangeiro que participa como sócio numa empresa brasileira, sendo ele residente ou não no Brasil, ele tem de obter junto à Secretaria da Receita Federal o CPF. Então é necessário que ele tenha o CPF. A representação legal do sócio. Então quando o sócio for representado, a condição do representante e a sua qualificação também deverão ser indicadas em seguida a qualificação do sócio no preâmbulo. Então se o sócio é representado por alguém, após a descrição e a qualificação do sócio, em seguida a sua representação. Aqui, Gilson, leva de novo a minha chamada pela atenção dos cuidados de fazer o preâmbulo corretamente, se for o caso da representação, de juntar a procuração feita corretamente. Gente, vamos lembrar dos poderes específicos, vamos lembrar de discriminar exatamente quem é o representante, quem é o representado, para que o contrato fique claro e isso não gere exigências ou necessidade de refazer. Sem dúvida, né? Agora, sobre o nome empresarial, nós vamos dar sequência, passando agora para o Mauro Moreski, né, que vai explanar um pouco mais sobre esse assunto. Com relação ao nome empresarial, nós devemos observar o que consta da Instrução Normativa do DREI, número 15/2013. Lá são detalhadas todos os tipos e as necessidades que vão ser utilizadas para demonstrar o nome empresarial. O nome empresarial obedecerá ao princípio da veracidade e da novidade, incorporando os elementos específicos ou complementares exigidos ou não proibidos em lei. O nome empresarial, ele pode ser de dois tipos: denominação social e firma ou razão social. A denominação social, ela é composta por qualquer palavra seguida de uma das atividades da empresa. Então, como, por exemplo, DATA, Comércio de Alimentos Limitada. DATA seria um nome e o Comércio de Alimentos seria uma parte do ramo. Delta, Comércio de Tecidos, Eireli, esse é o Eireli, nós vamos avaliar ele mais para frente. A firma ou razão social, ela é composta por parte do nome ou pelo nome dos sócios. Nós podemos ver como exemplo Pereira e Barreto Limitada, que seria o sobrenome dos dois sócios. Pereira e Cia Limitada, Pereira e Companhia, porque são mais sócios. Roberto da Silva Pereira e Companhia Limitada. Então, é uma série de informações que a gente pode ser montado para demonstrar o nome empresarial através da denominação social ou da razão social. De novo, volto a chamar a atenção. A formação do nome é prevista em lei. É preciso que se preste atenção em informar o nome correto da empresa que você quer montar.
Isso difere da marca que você vai usar, isso difere do nome fantasia, isso vai diferir da propaganda que você vai fazer, mas o nome empresarial é o nome oficial da pessoa. Uma comparação bem superficial aqui, apesar de você talvez conheça algum amigo que se chama de Chico, o nome dele vai ser Francisco da Silva, ele vai ter nome e sobrenome, apesar de ter um apelido. Então é muito importante que o nome oficial da empresa seja corretamente formado. Ok. Com relação à microempresa e empresa de pequeno porte, a adição do porte de microempresa, ME ou EPP, empresa de pequeno porte, no momento da constituição da empresa, ele não leva o porte. Ele só vai levar o porte a partir do momento que ele fizer uma primeira alteração de contrato. Este requerimento de microempresa ou empresa de pequeno porte, ele deve ser feito concomitante com a constituição da empresa, caso seja de interesse do empresário ser uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Vamos ver quanto ao capital. As cotas do capital, elas poderão ser integralizadas tanto em moeda corrente nacional, como em bens móveis ou imóveis. Então, sempre você pode, o capital social, ser parcialmente integralizado em espécie ou bens. As cotas do capital, elas podem ser de valor desigual e de valor igual. Quanto à cota de capital, ela não pode ser inferior a 1 centavo, tendo em vista que ela não pode ser divisível. Menos de 1 centavo você não tem como dividir uma cota. Não pode ser 0,05, 0, qualquer coisa de uma cota. Então, o mínimo da cota tem que ser 1 centavo. Cota preferencial. Não cabe para a sociedade limitada a figura da cota preferencial. Aqui eu gostaria só de pedir uma orientação para o Dr. Marcos, porque esse é um detalhe importante da sociedade limitada, e eu gostaria que ele fizesse um esclarecimento, porque eu sei que tem um esclarecimento, e às vezes o contador, ele fica meio em dúvida do que é uma cota preferencial ou não. E tem mesmo detalhe. Se você não fizesse atenção, eu ia já interromper aqui. Porque o capital social é um detalhe importantíssimo da sociedade. Você falou um pouco antes ali que ele pode ser integralizado em moeda corrente ou em bens. Por lei, quaisquer bens que sejam passíveis de avaliação. Você pode usar imóveis, móveis. O que você tem que provar? Você tem que provar que são bens seus que você está transferindo para a sociedade. Né? E você tem que provar que eles podem ser avaliados. Você não pode jogar algo vago e dizer eu tenho direitos sobre tal bem, mas ele tem que ser passível de avaliação porque ele tem que ter um capital fixo, determinado. Né? Você falou ali dessa cota preferencial, isso é muito importante, porque se a gente estivesse tratando de sociedade por ações, existe a figura de diferentes formas de ações. Quando você compra ações de uma companhia anônima, você pode escolher, muitas vezes, entre ações ordinárias, que são aquelas comuns, ou as preferenciais, que têm diferença de valor. Às vezes a ação preferencial ela vale menos, mas te dá um benefício em contrapartida, como preferência no recebimento de dividendos, se não for suficiente para pagar a todos, etc. Existem algumas limitadas em que puxam subsidiariamente algumas regras contidas na legislação própria da SA. E às vezes, nós vemos casos em que, nas sociedades limitadas que e aplicam alguma norma de SA, que puxam essa denominação de cotas preferenciais, o que não se admite. Cota é cota. Elas podem valer R$1, podem valer 10, podem valer 1 centavo, mas ela tem seu valor. Elas podem ter cotas, inclusive, com valores diferentes, cotas de R$1, cotas de R$10. O que não pode haver é preferência nas cotas, porque a limitada é diferente, mas a limitada tem a personalidade, a pessoalidade, conhecimento entre os sócios. Então não pode haver sócios cujas cotas tenham preferência sobre a dos outros. De novo, a sua cota pode valer R$1, a minha cota pode valer 10, mas ela não tem preferência no recebimento ou qualquer outro tipo de benefício. E todas elas têm direito ao voto. Cada cota, um voto. No caso da limitada, né? No caso da limitada. Vamos dar sequência com a copropriedade de cotas. Embora indivisa, é possível a copropriedade de cotas com designação de representante. De novo, Gilson.
Você me desculpa. Essa história do capital social tem muito detalhezinho que nós precisamos da ajuda do procurador. Se eu estiver interrompendo demais, mas é muito importante isso. Exatamente esse item da copropriedade de cotas decorre daquela história de não poder dividir a cota. Mas existem casos em que isso acontece, em que determinado cidadão tinha uma cota na empresa, ele vem a falecer, tinha 2 filhos, logo cada filho poderia dar metade da cota, isso não se admite, a cota não pode ser dividida. Nesses casos, ou os herdeiros entre si decidem quem é que fica com a cota, ou eles vão ser coproprietários da cota naquela hipótese de condomínio. Nós 2 somos donos de uma cota e um de nós vai representá-lo, vai responder por essa cota. Depois, se ficar contigo, espera essa conta para mim, mas precisa ter uma pessoa representando aquele condomínio de 2 ou mais pessoas. Sócio menor de 18 anos não emancipado. Participando da sociedade, o sócio menor não emancipado, o capital social deverá estar totalmente integralizado. Um dos colegas, Gilson, já fez o comentário. Então, não é só a parte do menor, mas sim o capital por total deverá ser integralizado. Da utilização de acervo do empresário para a formação de capital de sociedade. Este caso é no caso de uma transformação onde o empresário ele vai entrar como sócio de uma limitada, por exemplo. Então, ele entra com o acervo da empresa individual dele, do empresário, e é claro que isso vai implicar no cancelamento do seu registro como empresário. Não é permitido a realização do capital com lucros futuros. Isso é uma questão lógica, né? Para nós contadores não existe, não tem como eu prever um lucro. Eu posso prever um lucro, mas a empresa dá prejuízo. Então, por isso que não é permitido. Poderão ser utilizados para a integralização de capitais quaisquer bens, desde que suscetíveis de avaliação em dinheiro e que o sócio que o integraliza seja seu proprietário. Bem, imóvel, ele deverá constar a anuência do cônjuge ou do coproprietário, ou ainda a anuência dos credores em caso de oneração de bens. Aqui a gente faz o comentário porque é normal hoje se criar uma sociedade de administradora de bens próprios, onde os bens é do casal e a empresa, só o marido ou só a mulher, ele vai fazer parte da sociedade, porque a sociedade não é permitido entre os cônjuges comunhão de bens. Então, neste caso, é necessário a anuência do cônjuge. Coproprietário é no caso de ter um imóvel onde sejam proprietários 2, 3, 4 pessoas, ou pessoas físicas ou jurídicas, e uma delas quer integralizar sua parte do capital numa outra pessoa jurídica. Pode, desde que ela tenha anuência dos demais proprietários. E essa parte da anuência dos credores, doutor Marcos? A parte da anuência dos credores é justamente porque vem muitas dúvidas que nós vemos na junta, de que é muito comum a pessoa quer integralizar com o seu imóvel, mas o imóvel está financiado, o imóvel tem uma hipoteca. Pode integralizar com esse bem? Pode. Quaisquer bens, desde que passíveis de avaliação de dinheiro. Logo, o seu imóvel, ainda que financiado, pode servir para integralizar. Mas, logicamente, você vai ter que informar o seu credor, quem lançou a hipoteca, o financiamento bancário, etc. Tem que ser informado. Eu faço ainda um comentário aqui, mais um. Vamos lá, quando você fala em coproprietários, nós precisamos diferenciar aqui o condomínio para fins legais do condomínio cotidiano que nós temos. Então, se eu moro em um edifício com 20 apartamentos, eu quero integralizar com o meu apartamento, eu posso porque é um imóvel meu. Apesar de haver aquela noção que eu moro em um condomínio, mas o domínio sobre o meu apartamento é meu. O condomínio para fins legais é aquele imóvel que é registrado em nome de mais de uma pessoa. Isso acontece muito porque, por exemplo, existem casos em que a pessoa vem a falecer e deixa sua casa, seu apartamento, para 2 ou 3 filhos. Esses são condôminos, são 2, 3 pessoas donas do mesmo imóvel. É caso comum também em imóvel rural. E mesmo que o sócio esteja integralizando o capital só com a sua parte ideal, ele tem um imóvel com mais um parente ou outra pessoa, e quer integralizar só a sua metade, a sua parte ideal de 50%, ainda assim ele precisa da anuência do outro.
porque afinal de contas um condomínio são dois proprietários do mesmo bem. Vamos lá. A integralização de capital social com bens móveis e imóveis de propriedade do menor. Isto depende da autorização judicial. Normalmente, a gente faz o contrato social, entra o sócio menor e a gente nunca se atenta ao detalhe da autorização judicial. Mas no caso de menor, se ele estiver integralizando o capital com bens móveis ou imóveis, depende sim da autorização judicial. Bens móveis, acho que se houver um valor expressivo. Mas, geralmente você vai integralizar o capital de uma sociedade com um valor considerável e para isso você está utilizando o patrimônio do menor, você vai precisar de autorização. Então, para caso de carro, Dolores, me ajuda. Moto. Isso vem a atender o Estatuto do Adolescente, a infância do adolescente, quanto à proteção do capital que lhe pertence, e que um dia ele terá a sua posse e domínio, né? Então, se eu pegar um imóvel, um apartamento que é do menor e colocar na empresa, a empresa é um risco. Por isso que se chama empreendedores, empresários, né? É um risco. E a gente não, então o Estatuto protege o menor, os bens do menor, para que ele tenha a formação do seu patrimônio não seja prejudicada, né? Inclusive tem algum detalhe que quando é venda de um bem onde participa um sócio menor, também depende da autorização judicial? Sempre em que houver a participação do menor, direto ou indiretamente, vai precisar de autorização judicial. Ok. Um outro caso que pode ser integralizado o capital é com cotas de outras sociedades. Isso é comum acontecer. Dois sócios terem uma outra empresa, criarem uma administradora, vamos falar assim, e eles queiram integralizar aquelas cotas que eles têm nas empresas dentro desta nova empresa que eles estão constituindo. É possível? É possível. Só que este ato deve ser concomitante, porque tem que saber das cotas da onde estão saindo e para onde estão indo. Então, há necessidade da alteração contratual das empresas serem feitas em conjunto com a criação dessa nova empresa. Nesse caso específico, o sistema Empresa Fácil ele não admite que seja feito dentro da Empresa Fácil, ele tem que ser feito pelo módulo integrador, que é o processo físico, que era o antigo processo que nós utilizávamos na junta comercial. Então, quando isso ocorrer, o processo tem que entrar fisicamente na junta, né? Não pode ser pela Empresa Fácil. Não é exigível a apresentação de laudo de avaliação para comprovação dos valores dos bens declarados na integralização de capital de sociedade limitada. É vedada a contribuição ao capital que consista em prestação de serviços. Em empresas de radiodifusão sonora e de sons e imagens, o capital de estrangeiro não poderá ser superior a 30% do capital votante. Local da sede, endereço e filiais. Deverá ser indicado no contrato social o endereço completo da sede, sendo tipo, nome do logradouro, número, complemento, bairro, distrito, município, UF, CEP. Estes dados são primordiais. Só lembrando aqui um detalhe, que esses dados eles têm que ser condizentes com a FCN, que é a ficha de cadastro, que também ele deve ser condizente quando você fez a abertura da sociedade, foi buscar lá na prefeitura a liberação, consta esse endereço. Então, todos os dados devem ser iguais. Havendo filiais para cada uma delas, também deverá ser indicado o respectivo endereço completo de cada filial. Dolores. Então, vamos dar sequência aí com o objeto social. O objeto social não poderá ser ilícito, impossível ou indeterminável, ou contrário aos bons costumes, à ordem pública ou à moral. O contrato social deverá indicar com precisão e clareza as atividades a serem desenvolvidas pela sociedade, sendo vedada a inserção de termos estrangeiros, exceto quando não houver termo correspondente em português
ou já incorporado ao vernáculo nacional. Por exemplo, designer, marketing, hot dog, são incorporadas já ao nosso vernáculo. Entende-se por precisão e clareza a indicação de gêneros e correspondente espécie de atividade. São exemplo de gênero e espécie o seguinte: representação comercial é um gênero, a espécie, representação comercial de máquina, de roupa, de veículo, enfim. Gênero, comércio, a espécie, comércio de veículo, de trator, de bebida, de armarinho. Gênero, indústria, de laticínio, de confecções, essas são as espécies. E ainda os serviços, né, de reparação de veículos, de transporte rodoviária, enfim. É uma observação bem importante, que aqui eu gostaria de solicitar aos colegas, né, uma observação quanto ao objeto social e o KNAI. Nesse caso aí específico, foi até eu que alertei no início dos slides, né? Não confundir o objeto social da sociedade com o KNAI. Como eu falei, nós recebemos lá na Junta Comercial muitos contratos sociais e até algumas alterações de mudança de objeto da sociedade, onde o usuário ele usa na descrição do objeto exatamente os KNAIs que nós temos disponível lá no site da Receita Federal ou do CONCLA, né, que é do IBGE. Não se pode confundir isso. Objeto da sociedade é uma coisa, KNAI é outra. Então, se você quiser fazer aparecer as duas informações ali na descrição da sua atividade, não há problema, desde que você descreva inicialmente o objeto da sociedade e embaixo, talvez um parágrafo, ou talvez complementando, ali os KNAIs que representam aquele objeto da sociedade. Por que a gente pede para vocês atentarem a isso? Porque os KNAIs, eles trazem termos genéricos, né? Como produtos não especificados anteriormente, similares, etc. Então, essas palavras não são admitidas no objeto da sociedade, porque, como bem lembrou a Dolores, o objeto da sociedade ele deve ser inteiramente descrito e claro para que se possa entender o que vai ser executado na empresa. No início ali nós falamos, né, que o objeto social, além de não poder ser ilícito e impossível, não pode ser indeterminado ou indeterminado. É nesse sentido, então, que devemos tomar toda atenção no tocante à utilização do que está descrito no KNAI. Exatamente. Um exemplo aqui, eu não posso montar uma empresa de fazer estelionatos porque é um objeto ilícito. Eu não posso montar uma empresa de passeios na Lua porque é um objeto impossível. Impossível. E não posso fazer uma empresa para fazer coisas porque é indeterminado. Não é? Então, é preciso, nesse sentido que o objeto social tem que ser preciso, atentar para gênero e espécie, e são esse tipo de coisa que não consta no KNAI. O KNAI é uma classificação. Você tem um objeto, e esse objeto ele é inserido numa classificação KNAI. Como o Gilson falou, acho que pode constar no contrato social um e outro, mas não pode simplesmente se fixar na forma descrita da classificação. Muito bem, obrigada. Restrições e impedimentos para certas atividades. É vedado o arquivamento na junta comercial de sociedade cujo objeto inclua a atividade de advocacia, inclusive cobrança judicial e atividades elencadas no parágrafo único do artigo 966 do Código Civil, profissão intelectual, natureza científica, literária ou artística. Nestes casos, o registro deverá ser feito no ofício de registro de títulos e documentos de pessoa jurídica, por se caracterizarem como serviços personalíssimos, atividades personalíssimas, que traz para si a responsabilidade técnica da prestação de serviço correspondente. Então, por isso, o advogado registra os seus instrumentos societários na ordem dos advogados e os demais profissionais no ofício de registro de títulos e documentos.
É o chamado registro civil, é feito em cartório. Cada estado, cada localidade chama de uma forma diferente o seu cartório. Às vezes é no cartório de títulos e documentos, às vezes é no registro civil de pessoas jurídicas, às vezes é o tabelião do ofício, mas são os cartórios de registro civil em geral. Restrições e impedimentos para certas atividades, continuando. A prestação de serviço médico, dentista, fisioterapeuta, psicólogo, etc., embora exercida profissionalmente como atividade econômica, são atividades sujeitas ao regime da sociedade simples e não empresária, conforme determina o parágrafo único do artigo 966 do Código Civil. Isso vem a complementar os comentários que nós fizemos na tela anterior, né? Ainda o exercício profissional do médico, dentista, fisioterapeuta, psicólogo, etc., como consultório ou ambulatorial, não caracteriza empresa. Só pode ser registrada na junta comercial a atividade de hospital ou clínicas multidisciplinares que envolvem outras atividades, ou ainda em que no ramo de atividade daquela clínica existem os serviços complementares, como venda de medicamento, fornecimento de outras atividades ou outros serviços complementares. Elas se caracterizam, então, como clínica médica, odontológica, veterinária, psicológica, que deve ser acrescentado ao nome ou ramo de atividade para caracterizar empresa. Mas, Dolores, apenas colaborando nesse ponto aí, é muito comum lá na junta comercial, nós recebemos a consulta de viabilidade, onde o usuário tem que descrever o nome da empresa que ele pretende utilizar e o objeto da sociedade. É muito comum nós recebermos lá, por exemplo, atividade restrita a consultas e o nome da sociedade é Peixoto Médicos Limitada, né? Não vai ser aprovado, porque dessa forma se entende que ela deve ser levada para um registro civil, cartório. Para ser aprovado na junta, deve-se utilizar no objeto da sociedade a palavra clínica e no nome da sociedade também a palavra clínica. Caso contrário, o nome vai ficar lá sendo por diversas vezes negado, né? Eu acho que esse é o ponto. Tem que caracterizar uma empresa. Sim. Isso não quer dizer o tamanho dela. Se eu tenho 10 fisioterapeutas, se eu tenho 2 fisioterapeutas, e eles só fazem fisioterapia, eles continuam sendo uma sociedade civil, com 2 ou com 10. Não é o número de profissionais em si que eles fazem lá dentro. Então, e é exatamente o que diz o Código Civil. É atividade para registro civil, porque é uma atividade científica, literária, intelectual. Ele só pode ter um registro como sociedade empresária quando ele tem esse elemento de empresa, de venda de produtos análogos, etc. Sigamos. Responsabilidade dos sócios. Deverá constar no contrato social que a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas cotas, mas todos respondem solidariamente pelo valor total do capital social. O que é justamente a essência de uma sociedade limitada, daí o nome. É limitada ao valor do capital social, a solidariedade de todos, né? Todos os sócios. Prazo de duração, deverá ser indicada a data do término do prazo da sociedade, quando o mesmo for determinado. Esse é o caso das SPS, Sociedade de Propósito Específico, que nós vamos tratar em um momento oportuno na sequência. Ou declarado que o prazo da sociedade é indeterminado. Indicar também a data de encerramento do exercício social, quando não coincidente com o ano civil. Quanto à declaração de inexistência de impedimento para o exercício, deverá constar no contrato social, em cláusula própria, a declaração sobre as penas da lei, de que o administrador não está impedido por lei especial e nem condenado ou encontra-se sob efeito da condenação que o proíba de exercer a administração da sociedade empresária. Isso nós já falamos anteriormente, né? É uma cláusula muito importante, aparentemente desnecessária, porque é uma declaração,
Mas é essa declaração aí que compromete a administradora não estar inserido em nenhuma daquelas hipóteses ali. Ele está declarando que não está. Está declarando que não está. Mesmo que não se exija prova de certidões, etc., ele declara que não está. Se futuramente é observado que ele Omitiu, declarou erradamente, omitiu alguma coisa, ele vai ser destituído e a empresa vai sofrer a consequência. Muito bem. Então, nessa questão do administrador, nós vamos passar agora então para o Dr. Marcos, que versará sobre o assunto. Acho que eu estava interrompendo tanto aqui que começa Melhor, pega a narrar eu bola. mesmo aqui. Vamos lá. A administração da sociedade, não preciso nem frisar da importância, porque é o responsável por tocar a sociedade, né? Ela será exercida por uma ou mais pessoas designadas no contrato ou em ato separado. Quando for nomeado em ato separado, deverá conter seus poderes e atribuições. De novo, eu chamo a atenção. Não são poderes amplos, gerais e restritos e vagos, eles têm que ser colocados precisamente. E a administração atribuída no contrato a todos os sócios não se estende de pleno direito aos que posteriormente adquiram essa qualidade. É o caso de empresas em que um sócio é substituído por seus herdeiros, por exemplo, em que eles herdam as cotas, eles herdam a condição de sócio, mas eles não herdam a condição de administrador, que é um ato subjetivo. Numa sociedade limitada, há o elemento da pessoalidade e tem que haver uma combinação entre os sócios. Então, se os sócios remanescentes entendem que o herdeiro daquele que faleceu, por mais querido que ele seja, ele não vai ter condições, não está preparado, simplesmente ele não tem interesse na administração, não é automático. Caso eles queiram que os herdeiros assumam o lugar do falecido, é preciso que eles façam uma alteração, nomeando aqueles ingressantes como administradores e mais. Eles também têm que fazer aquela declaração de desimpedimento, que nós falamos há pouco. É um ingresso de administrador novo, como se fosse uma troca normal, apesar dele herdar, né? Vamos lá. Não há obrigatoriedade de previsão de prazo do mandato do administrador nomeado em contrato, que não estando previsto, vai se estender pelo prazo indeterminado. Claro, no caso da sociedade, prazo determinado, o mandato dele, digamos assim, também vai ser determinado, né? Se os sócios querem que a administração seja por prazo determinado, ela tem que constar. Não é exigível a apresentação do termo de posse de administrador nomeado quando do arquivamento do ato de sua nomeação, né? Diferente também de outros tipos societários. É claro que se for uma nomeação em ato separado, esse ato naturalmente tem que fazer parte do registro. Administrador não sócio. É muito comum que as limitadas, os sócios decidam que não estejam aptos ou simplesmente não querem a administração, eles deixam esse administrador com alguém, ele não precisa ser um dos sócios, pode ser um terceiro. E a designação do administrador não sócio dar-se-á no contrato em ato separado, assim como se ele fosse um sócio. Se for em ato separado, será uma ata de reunião ou assembleia de sócios ou documento de nomeação do administrador. Se for em contrato, dependerá da aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver totalmente integralizado, e de 2/3 no mínimo após a integralização. Essa é a norma do Código Civil. Daí nós vemos a importância de você incluir no contrato, nós estamos vendo lá atrás, aquelas cláusulas que, apesar de não serem obrigatórias e básicas, são facultativas, mas são de grande importância. É o caso de uma regra que defina essa questão da aprovação do administrador. E o administrador não sócio designado em ato separado, ele investir-se-á no cargo mediante termo de posse no livro de atas da administração. Toda a sociedade vai ter. Se esse termo de posse não for assinado nos 30 dias seguintes à designação, essa se tornará sem efeito. Porque, de fato, se você designa o administrador, ele vai ter um prazo para, de fato, assinar o termo de posse, que é o que, de fato, faz ele assumir toda a responsabilidade da administração. Isso tem uns efeitos práticos muito importantes, que na hora do registro a pessoa não se atenta e, de novo, acha que é uma cláusula de mera formalidade. Mas imagine o caso em que o administrador não tem o termo de posse, deixou passar, deixou correr sem a formalidade e vai tentar para a empresa um negócio bancário, um financiamento, isso vai ser barrado. Exatamente, porque ele não tomou posse daquela nomeação. Ele foi nomeado o cargo, mas não foi investido, ou ele não aceitou essa investidura. Exatamente. É uma opção da sociedade designar o administrador em contrato ou em ato separado. Isso vai variar de acordo com a preferência, ou a agilidade, ou o estilo dos sócios e da empresa.
Algumas vão preferir que seja em ato separado, porque a destituição, nomeação de outro, substituição pode ser, de certa forma, mais ágil, não precisa alterar contrato. Então, é uma opção de cada um. Mas seja no contrato ou em ato separado, é preciso ter a formalidade da nomeação. Bom, seguindo ali. Quando nomeado e devidamente qualificado no contrato, o administrador não sócio considera-se-á investido no cargo mediante a posição de assinatura no próprio instrumento. Exato. Ele vai aceitar. Exatamente, ele precisa assinar. Né? Bom, a verbação da nomeação do administrador, sócio ou não, designado em ato separado. Nos 10 dias seguintes ao da investidura, deve o administrador requerer seja averbado na junta comercial a sua nomeação, utilizando o modelo da instrução normativa do DREI número 10, que está disponível no site da junta, no site do DREI, sites na internet em geral. E, de certa forma, é um pouco óbvio, porque ele é designado em ato separado. É preciso que ele averbe esse registro, como eu falei, é preciso que haja formalidade. E esse é o ponto em que eu fiz uma colocação lá na frente, da indicação, que é uma cláusula obrigatória, indicação do fórum ou cláusula arbitral, que deve-se indicar em cláusula específica o foro para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato. É uma redação prevista na norma do artigo 53 do Decreto 1896, que é o decreto que regula a lei do registro empresarial, a Lei 8934 de 94. Então ele deve indicar em cláusula específica o fórum ou indicar a eleição do juízo arbitral para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. É aquilo que eu falei, é uma opção derivada da lei. Você não precisa necessariamente escolher o fórum judicial, mas você pode escolher um fórum arbitral, dependendo da atividade ou dos sócios, eles vão preferir uma câmara setorial, algo que possa ir mais de acordo, que calhar melhor com os objetivos deles. Se for o fórum da comarca, se for o fórum oficial não arbitral, é preciso lembrar que o justo vai me ajudar. Nós vemos casos em que a empresa se declara domiciliada no lugar e depois no fecho ele coloca que elege-se o fórum de uma outra cidade, causando uma certa confusão. Porque se o fórum de eleição é o fórum dela se encontra domiciliada e há uma discrepância no fórum que você coloca no preâmbulo e no fecho, esse contrato não vai estar claro. Então, por favor, gente, presta atenção, são pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença para o contrato social ser registrado sem problemas. Né? Prestar atenção que elas têm sede e domicílio em determinado lugar, e esse é o seu foro, você tem que manter essa coerência do preâmbulo ao fecho, do piso ao teto. Como eu estava falando e seguindo ali, o foro judicial deve ser obrigatoriamente ao sede da sociedade do sua filial, né? E o foro arbitral, quando indicado, deve ser identificado. Você não pode simplesmente escolha o foro arbitral, porque o foro arbitral é múltiplo, existem vários. Né? Então é preciso você declinar, por exemplo, o foro arbitral da Câmara tal, na cidade de onde você está formando. Da Associação Comercial. Exatamente. Ou do SESCAP, enfim, existem vários. Né? Vamos lá? Agora falando sobre a assinatura do contrato social, né? É lógico que todos os sócios e seus representantes deverão assinar o contrato, né? Nesse caso aí, há algumas ressalvas, mas é aquelas cláusulas facultativas é que vão determinar se todos os sócios irão assinar ou não. Mas, em regra, todos os sócios ou seus representantes devem assinar o contrato social. E rubricar. Gente, não é formalidade, eu vou frisar aqui. Isso é uma questão de segurança. Para que quando você assina um contrato e outra pessoa leva, você rubricou as folhas, você sabe quantas folhas rubricou, você teve conhecimento daquele conteúdo. A assinatura das testemunhas, elas não são obrigadas, as testemunhas, que, entretanto, se elas forem mencionadas no fecho do contrato social, que esse documento foi feito à luz de testemunhas, esses também deverão assinar e também rubricar todas as vias do contrato. Então, não esqueça, as testemunhas também rubricam o contrato social. No caso do analfabeto, como é que ele vai assinar um contrato social se ele for sócio? Então, havendo sócio analfabeto, o contrato deverá ser assinado por seu procurador esse nomeado através de procuração passada em instrumento público, onde nesse instrumento público vai se conter lá os poderes específicos para assinar o contrato de constituição daquela sociedade, devendo ser arquivado em processo autônomo, ou seja, junto com o processo de constituição haverá necessidade de fazer um requerimento da junta comercial,
anexação da procuração e mediante as taxas necessárias para poder regularizar ali a questão da procuração pública. Frisando, instrumento público feito em cartório, para esse caso. Exatamente. Os representados e assistidos são aqueles sócios que são representados e assistidos. Havendo sócio absolutamente incapaz, o contrato deve ser assinado pelos representantes legais. Sendo relativa à incapacidade, o contrato deverá ser assinado pelos sócios e por quem os assistir, né? Então, no caso de representado, o pai assina pelo menor. Deve constar o nome do menor no fecho do contrato e o pai assinando como representante do menor. E no caso de assistido, a mesma coisa. O menor assina, só que embaixo da assinatura dele vai a assinatura do pai assistindo ele na sociedade. Ainda falando sobre o visto do advogado, né? O contrato social que não for enquadrado como ME ou EPP, não venha lá junto o enquadramento, necessariamente vai ser exigido o visto do advogado com o nome completo, a sua seccional na Ordem dos Advogados do Brasil. Só ressalvo se houver em paralelo, em conjunto ali na hora da Constituição, o enquadramento de ME, microempresa, ou EPP, empresa de pequeno porte, para a dispensa da assinatura do advogado. Com respeito à rúbrica, as folhas do contrato não assinadas deverão ser rubricadas por todos os sócios e seus representantes e testemunhas, se houver. Eu apenas atento por um detalhe, no caso das rúbricas, não utilizar aquele espaço inferior da folha, né, que a gente exige lá que seja 5 centímetros abaixo da folha de cada uma das vias do contrato social, porque ali é que será aposta a chancela da junta comercial. Então, se alguém faz uma rúbrica ali, ou mesmo o cartório vai ali e reconhece a firma do sócio ali naquele espaço, automaticamente esse documento vai ter que precisar ser refeito, porque não vai ser possível colocar a chancela da junta comercial naquele espaço. Então, atentem para isso, porque é motivo de muita exigência lá na junta comercial. Bem lembrado. Empresas sujeitas a controle de órgãos de fiscalização de exercício profissional. É o caso, por exemplo, das clínicas médicas, né? Que necessariamente quando você vai abrir uma clínica médica na junta comercial, há necessidade de ter o visto do CRM antes, né? Não só essa profissão, mas a Instrução Normativa 14 de 2013 vem trazendo também outros detalhes a respeito de quais outras atividades precisam do visto prévio antes de encaminhar o contrato para a junta comercial. Agora nós vamos entrar sobre sociedade de propósito específico. Vou passar novamente para o Dr. Marcos para abordar sobre esse ponto. A sociedade de propósito específico merece uma análise detalhada. Eu vou passar a leitura do slide com alguns comentários. Vocês, por favor, fiquem à vontade. Agora, se vinguem em mim, me interrompam aí. Então, vamos lá. A SPE é uma sociedade jurídica regulamentada pelo Código Civil Brasileiro, criada com o propósito de um trabalho específico, daí o nome. Não confundir com a atuação em ramo de atividade comercial específica, que é outra coisa. Poderá compreender, inclusive, compra e venda de bens e serviços para o mercado nacional e internacional, sendo extinta ou renovada ao final da empreitada, na intenção de isolar os riscos. É vedada a transformação de qualquer tipo jurídico em SPE ou vice-versa. A SPE é obrigada a se enquadrar em uma das formas de sociedade do Brasil, limitada ou anônima. Esse é o ponto. A SPE, ao contrário do que às vezes nós vemos em alguns instrumentos, a SPE não é um tipo societário. A SPE tem a ver com o objeto que é determinado e o prazo que também é determinado para aquele objeto específico que ela se propõe a realizar. Ela não é uma espécie como é uma sociedade limitada ou SA. Então nós vemos, não é uma às vezes, natureza jurídica. Não é uma natureza jurídica. Nós vemos contratos em que faz lá Gilson e Mauro SPE. Não. O Gilson e Mauro tem que constituir uma sociedade limitada e essa limitada terá um propósito específico. E se adotar o propósito específico, ela tem alguns detalhes da sua formação. Como consta ali, se adotar o tipo de sociedade limitada, a sigla SPE deverá vir antes da expressão limitada. Se adotar o tipo de sociedade anônima, a SPE deve vir antes da expressão SA. E se adotar o tipo de empresa individual de responsabilidade limitada, a sigla SPE deverá vir antes da expressão EIRELI. Isso quanto ao nome. Quanto ao objeto social na SPE, como a própria nomenclatura já indica, o objeto social de uma SPE deve ser necessariamente específico e determinado. Mais do que a clareza e precisão dos termos do objeto social, deverá ser específico e determinado. Não será aceita a participação em outras sociedades. E a SPE não se destina a se desenvolver uma vida social própria, mas sim um projeto ou uma simples etapa de um projeto. Então, naturalmente, não pode conter termos vagos ou objeto social vago, vou fazer alguma coisa. Tem que ser bem discriminado.
E o núcleo da questão de uma sociedade de propósito específico, que é o prazo de duração. Se ela tem um propósito específico e ele tem que ser determinado, ela não pode ter um prazo indeterminado. Então, obrigatoriamente, deve ser limitado o prazo ao término do objeto específico determinado, ou seja, limitado à consecução do próprio objeto social da empresa. Mesmo que a lei não estabeleça que o prazo dessa sociedade deve ser representado por uma precisa delimitação temporal, sua estipulação deve estar sempre vinculada à consecução do objeto social. Isso é o que faz uma empresa ser uma sociedade de propósito específico. Você não precisa determinar ela, eu não vou terminar essa minha obra aqui em 6 meses, 1 ano, 18 anos, 15 anos. Mas você precisa deixar claro que o prazo de duração da sociedade é enquanto estiver fazendo aquela obra. E quando ela ficar pronta, a sociedade naturalmente se extingue, porque ela tem um prazo determinado de um objeto específico. E ali é uma ressalva importante, tão importante porque é preciso que conste no contrato social, porque as juntas comerciais manterão em seus cadastros a data de início e término, quando você leva uma sociedade para arquivamento sob essa forma de propósito específico, vai ficar registrado na junta, a data que ela começou é a data da previsão do término. É esse caso que você comentou agora do prazo determinado de uma construção de um bem, vamos falar, de um prédio que compõe com 50 unidades. Não é o término da obra que vai ser o término da empresa, mas sim quando da venda da última unidade. Então, sim, isso tem que ficar bem claro, porque mas eu terminei a obra, eu vou baixar a empresa. Como é que você vai baixar a empresa se você não vendeu as unidades que estavam em nome da empresa? Então, esse é um detalhe importante. Exatamente. Outra situação também é quando será explorado um objeto como de um contrato específico, como transmissão de energia, concessão por prazo de 5 anos. Então, esse também é objeto de uma SPE, porque ela tem um prazo, um objetivo e um prazo específico. Conforme licitação, o campo tal, enfim. Exatamente, isso é muito comum no lote e tal. Nas grandes obras de construção de uma rodovia, de uma ferrovia, em que o propósito específico é terminar aquela obra. E é claro, as sócias continuam existindo como empresas, mas o propósito específico vai estar encerrado, logo essa sociedade necessariamente vai se extinguir. Isso é comum também em empresas que usam essa forma societária para construção civil, parcerias público-privadas, e a partir das conversas jurídicas ao longo do tempo, se chegou nessa forma jurídica do propósito específico, que é para deixar claro que, por exemplo, os sócios se reúnem e a nossa intenção é fazer determinada obra. Quando ela acabar, nós acabamos a nossa reunião aqui. Então, esse é o sentido da SPI, por isso que ela não se confunde com uma sociedade limitada, ou SA. Ela não é um tipo societário, ela apenas tem uma característica a mais que é, como o próprio nome diz, o propósito específico. O objetivo inicial nosso era, junto hoje com a aula que trata dos regramentos que fala sobre constituição de empresas, era justamente não só falar sobre essas regras, mas também apresentar para os usuários como é feito isso dentro do sistema Empresa Fácil. Infelizmente, devido ao avançado do tempo, não vai ser possível nós fazermos isso nesta aula. Mas fiquem tranquilos, nas próximas datas nós vamos continuar abordando esses aspectos a respeito da limitada dentro do módulo do Empresa Fácil, né, sobre a Constituição. Falaremos ainda sobre a alteração contratual também dentro do Empresa Fácil. Falaremos também sobre o distrato social também dentro do Empresa Fácil, para que vocês possam agora entender como é que você vai usar o que nós explicamos aqui em termos de regras e leis dentro do módulo do Empresa Fácil. Então, nós estamos abertos agora, né, a perguntas que talvez vocês tenham, dúvidas, e na medida do possível nós aqui, nessa mesa redonda, vamos estar tentando esclarecer alguns desses questionamentos. Não sei se o Mauro já tem aqui algum questionamento. Primeiro deles, pergunta: podem os lucros serem divididos diferente da composição de capital? Exemplo, 2 sócios, 50% cada. Pode, na cláusula dos lucros, informar que um recebe 99% do lucro e outro 1%?
É permitida a distribuição do lucro de forma diferente do que prevê a distribuição do capital, desde que o contrato preveja. Nós falamos isso quando estava falando das cláusulas de capital. Comentado. E daí a importância de você prever essa cláusula, porque se ela não estiver lá, vai presumir que o lucro tem que ser dividido exatamente na proporção das cotas. Por exemplo, nós temos uma sociedade de serviço, empresária de serviço, e o sócio contribui com o faturamento com um valor maior. Também poderá estabelecer em cláusula que esse valor referente a esse serviço será distribuído para o sócio que maior contribuição dará no faturamento da empresa, mas sempre desde que estabelecido em cláusula contratual. Temos aqui uma pergunta: pode certidão de nascimento como identificação? Certidão de nascimento e identificação do bebê. Identificação do empresário deve ser o RG. Por quê? Porque nós temos que, assim que o bebê nasce, ele pode ser registrado e ter o seu RG e o seu CPF. Ainda, para ser empresário, todos os documentos, inclusive as formas de preenchimento dos formulários dentro da Empresa Fácil, ele pede lá RG. Não há a previsão de certidão de nascimento. Por favor, então, quando nascer seu filho e pensar em transformá-lo em empresário, inscreva-o no Instituto de Identificação ou, enfim, no órgão competente para emitir o RG, para assim poder constar no contrato social. Até porque não só da RG é necessário, mas também do CPF. Então, embora seja uma criança, um bebê, seja lá a idade, vai ser necessário RG para sua identificação, acompanhado do CPF, que é tirado na Receita Federal. Aí, como identificação de empresário. De empresário. Tem uma outra pergunta aqui sobre qual é a finalidade do NIRI. O NIRI é o número do registro comercial, né? Simples. Assim como lá na Receita Federal existe o número do CNPJ que identifica a empresa, dentro da junta comercial nós identificamos uma empresa pelo número do NIRI. É por esse NIRI que nós vamos saber se ela está registrada na junta ou não. E por isso que se tem o NIRI da matriz, o NIRI das filiais, e nesse ponto interessante nós abordamos que uma Constituição poderá se criar filiais também, né? Não há nada que impeça legalmente, porém o sistema, a Empresa Fácil, ainda não está adequada para essa formalidade. Então, os casos em que você estará fazendo uma Constituição, automaticamente vai ter ali junto a Constituição uma filial, então devem ser encaminhados pelo módulo integrador, o módulo anterior, porque pela Empresa Fácil isso não vai ser possível. Tenho duas perguntas aqui sobre integralização de capital. A primeira delas pergunta: com relação à integralização com bens, o direito ao imóvel serve para integralização? Sim. O direito ao imóvel é um bem. Se você tem um imóvel que você compra na planta, isso é um caso muito comum. Ele não está pronto ainda, você não tem a matrícula daquele seu imóvel. Mas você tem o contrato de compra e venda, você tem a escritura em que você adquire, e isso é um bem, isso tem seu valor. O ponto que tem que ser informado é que você está integralizando não com o imóvel, porque ele não existe. Você está integralizando com o que você tem, ou seja, direito ao imóvel. Direito ao imóvel, o que é perfeitamente aceito. Você vai anexar a sua escritura e contrato de compra e venda. A segunda pergunta diz assim: integralizei o capital de uma holding societária com cotas da empresa A. Por sua vez, reduziu o capital na empresa A. Nesse aspecto, não existe qualquer reflexo no capital da holding. De fato, você integraliza com cotas de outra empresa e não com o capital social ou valores da outra empresa. Você, nesse caso da pergunta aqui, se eu tenho a empresa A com capital com 1.000 cotas, valendo R$1 cada um, eu tenho um capital de 1.000. Se eu reduzo o valor do capital social, as cotas valem mesmo, mas elas continuam sendo 1.000 cotas. Se eu usei parte disso para integralizar na holding, aquelas cotas, sejam 100, 200, 500, elas continuam sendo 100, 200 ou 500, apesar de valer um pouco menos, conforme flutua o capital social da outra empresa. Mas ele pode fazer isso? Pode sim. Eu tenho mais uma pergunta aqui, pede para nós explicarmos mais detalhadamente o regime de casamento. Então, existem algumas ocasiões em que os sócios não podem ser sócios de uma empresa, entre si numa empresa, que é justamente
o casal que é casado em comunhão universal de bens. Quando o casal decide casar, isso é os casais mais antigos, hoje existem outras formas de casamento, né, outros tipos de regime, mas os mais antigos normalmente eram um regime de comunhão universal. Comunhão universal é como o próprio nome já diz, ou seja, eles já são sócios naturalmente na vida, porque tudo que um tinha antes ou veio adquirir depois passa a ser de ambos. Então não tem sentido eles entrarem numa sociedade para serem sócios ou em cotas iguais ou em cotas diferentes, porque o que é de um é do outro e assim vice-versa, né? E também aqueles por separação de bens, né? Também não podem ser sócios porque já está definido pela legislação como vai ser a separação dos bens dos sócios. Então eles não podem ser sócios entre si e automaticamente não podem ser sócio ambos com outras pessoas, né? Ambos. Isso não significa que um sozinho possa ser sócio. Ele pode ser sócio, mas ambos serem sócios de terceiros não é possível, né? O que é importante frisar. Em alguns casos, nós vemos contrato social em que a parte não atentou para isso. Então, existe um casal, sob esse regime de comunhão universal, em que constitui uma sociedade. Nesse ponto, o contrato social vai sofrer uma exigência, né, que vai ser ou você muda o sócio ou você muda o seu regime de casamento. Porque isso é uma questão absoluta, deriva da lei, então não poderá seguir aquela empresa desse jeito. Vai ter que ser feita alguma correção. Ou se acerta como sócio, ou se acerta em casa. Né? Aqui fala sobre, uma outra pergunta, fala sobre a unipessoalidade do sócio na empresa. É a questão de você ter lá uma sociedade composta de 2 sócios, e num determinado momento um dos sócios decide sair da sociedade e ela vai ficar unipessoal. Não há nada que impeça. A legislação prevê que você pode ficar 180 dias nessa condição de unipessoalidade. No entanto, é necessário que você descreva isso no contrato social, que ela permanecerá unipessoal de acordo com o Código Civil por 180 dias. E dentro desses 180 dias você vai ter que absorver mais alguém na sociedade para que ela possa continuar. Ou transforma em EIRELI. Ou transforma ela em EIRELI, ou até num empresário individual. No caso desses 180 dias passar e você não ter a opção de colocar alguém na sociedade, só lhe resta fazer a transformação dessa sociedade. O único detalhe que eu ressalto é que existem alguns processos da junta comercial que inicia-se lá, né? Inicia-se da seguinte forma, ele faz uma alteração de contrato tirando um sócio, ela se torna unipessoal e já naquele mesmo ato ela quer se transformar em EIRELI. Isso não é possível, porque o sistema empresa fácil não possibilita fazer isso. Ele vai ter que fazer isso em etapas. Primeiro ela vai ter que se tornar unipessoal e depois, num outro ato, ela fazer a transformação para EIRELI, lembrando sempre que a transformação em EIRELI só vai implicar na transformação em si da sociedade. Não se poderá mudar o endereço da empresa nesse mesmo ato, mudar o objeto da sociedade nesse ato, porque não vai ser possível, porque ela só é uma transformação de tipo jurídico. Né? Acho que Bem, nós tínhamos mais perguntas aqui, mas devido ao nosso tempo, né, eu acho que deixar para... Nós não podemos seguir com as perguntas, elas são muitas, mas não se encerra aqui. Né? As perguntas podem continuar sendo enviadas, nós vamos responder uma a uma e devolver na medida do possível, só não podemos fazer isso aqui ao vivo por causa do tempo. Acho que nós temos tempo aqui para mais uma última pergunta, eu não ia deixar a Dolores. Né? Então, vai ficar a sua pergunta. Vou fazer uma pergunta para a Dolores aqui para encerrar com chave de ouro. Essa né? Que é como proceder quando vender um bem que foi utilizado para integrar o capital. Para integralizar o capital. Nesse caso, haverá a redução do capital no valor do bem. Esse bem volta para o sócio, faz os devidos registros na matrícula, no registro de imóveis, né, retornando esse bem para o sócio e o sócio vendendo. Ou a própria empresa pode vender esse bem diretamente. Né? Então, não há óbice em vender um bem que foi integralizado no capital. Tem duas situações. Ou vende o bem para terceiros, a empresa vende, ou faz-se uma redução de capital, transferindo esse bem, retornando esse bem para o sócio, e ele vende para terceiros, ou doa, enfim, faz os devidos registros. Então, era isso. Ou haverá uma redução de capital, se
está vendendo parte dele. Ou esse bem que sai do capital social da sociedade, ele tem que ser substituído por alguma outra coisa para o capital permanecer o mesmo, senão ele vai ser reduzido. Sim, integraliza em dinheiro. Vai precisar fazer então uma readequação nas aulas, né? Na semana que vem que nós teríamos a aula sobre individual, nós vamos dar continuidade a esse módulo da limitada, com a alteração e com o distrato e também com o empresa fácil. Ou seja, a gente vai mostrar na prática como você vai fazer uma constituição, uma alteração ou mesmo um distrato social pelo módulo da empresa fácil. Então, na próxima terça-feira, embora a grade lá diga que nós vamos falar sobre Eireli, não siga aquela grade, nós vamos continuar seguindo aqueles mesmos dias e horário, mas os temas vão precisar ser ajustados em devido da importância da matéria que nós estamos transcorrendo aqui. Né? Isso aí. Muito bem. Resta agradecer a todos aqui, Gilson, Dolores, Mauro. Obrigado por todo o pessoal da produção, obrigado pelo apoio e fica o convite desde já, terça-feira que vem, no mesmo horário, nós vamos dar sequência aqui. E é isso. Muito obrigado a todos aí, uma boa semana a todos. Uma boa semana.